Bom dia, crianças, tudo bem? Mais um EBD Kids, mais um domingo que a gente está aprendendo a palavra de Deus. E sabe, esse domingo, hoje, é um dia mais especial, porque está comemorando o Dia das Mães, né? A sua mãe. E é um dia, todos os dias, você tem que lembrar da sua mãe, claro. Mas hoje é um dia mais especial em que você pode beijá-la, que você pode dar presente e tantas outras coisas, né? E tudo isso nada como aprender na palavra de Deus. Vamos aprender hoje sobre uma família muito especial e sobre um menino também muito especial. O nome dele era Timóteo. E vamos ver a importância que sua mãe e sua avó teve na sua vida. Antes eu quero fazer umas perguntas a você. Com quantos anos você ouviu falar de Jesus? Com quantos anos você ouviu falar de Jesus? Quem contou para você sobre o Senhor Jesus? Quem? Com certeza alguém. Quem ensina a palavra de Deus a você? Timóteo, ele teve essa grande experiência, mesmo ele sendo um menino, ele teve esse privilégio, teve esse apoio, teve esse amor, essa base na casa dele de ouvir tudo isso. Eu sei que muitas crianças às vezes não têm essa oportunidade, mas eu acredito que você passou pelas mesmas coisas e vem passando igual a Timóteo, eu espero que sim. A palavra de Deus nos conta um momento muito bonito na vida de Timóteo, onde ele aprendia a questão da salvação em Jesus, a questão da fé. Ele aprendia as ações, através das ações da sua avó, da sua mãe, como amar a Deus. E assim ele foi crescendo. E isso tudo por causa dessas duas mulheres. Timóteo, ele tinha uma família muito especial. A Bíblia nos conta muito sobre ela, mas foram momentos da sua infância que foi a base para que Timóteo um dia, mais tarde, fosse um adolescente como ele foi e fosse um pastor como ele se tornou. E lá em Listra, na cidade de Listra, onde eles moravam, falava dessa família, falava da família de Timóteo. Há um versículo que diz assim, presta atenção. Desde criança, você conhece as Escrituras Sagradas, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A tia vai ler de novo. Desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Está em 2 Timóteo 3:15, na palavra de Deus. Sabe, esse versículo fala justamente de quem era Timóteo, da oportunidade que ele teve, de tudo que ele aprendeu. Ele, desde pequenininho, ele estava aprendendo tudo isso da palavra de Deus, de tudo que a Bíblia ensinava através da sua mãe e da sua avó. As Sagradas Letras é a Bíblia. O que é a Bíblia é super importante na vida, na minha vida, na sua vida? O que ela tem sido, o que ela tem transformado? A sua atitude, a sua vida, a questão de aprender sobre a salvação em Jesus Cristo, lhe tornar sábio. Não é aquela coisa, eu sou super inteligente. Não, é aprender a ser sábio em tudo que você vai fazer. E é só isso que a palavra de Deus, só ela pode transformar, pode guiar, direcionar você, e sua mãe e sua família sabe disso. Capaz também de lhe dar salvação e desenvolver sua fé. Tudo isso aprendendo da questão do Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que Timóteo era um menino ainda bem criança. Ele aprendia tudo bem atenciosamente. Foi ensinado a ele
sobre a questão, tudo que a avó Lloyd era a vovó dele. De repente eu ainda tenho uma avó. Você tem a sua avó? Timóteo ele tinha, e o nome dela era Lloyd. Ela também era uma segunda mãe, né? Porque ela era mãe duas vezes. A mãe da mãe dele e a mãe, de novo, de Timóteo, cuidando dele. Isso era um privilégio muito grande que Timóteo tinha. Também a mamãe Eunice. Era ela também a base de tudo na vida de Timóteo. E atenciosamente Timóteo ouvia, aprendia e praticava tudo aquilo que era dito da palavra de Deus. Elas duas sempre ensinaram de tudo que Deus tinha feito dentro da palavra de Deus. De como Deus criou todas as coisas, o amor dele por nós, o amor dele por ele, quem era Deus, amoroso, que Deus era poderoso, que Deus é fiel. Tudo isso Timóteo aprendendo. De como tudo foi criado no mundo, como você também aprendeu, como você também está aprendendo. Também Timóteo aprendeu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus viria como um bebê. E isso Timóteo também aprendeu. E também Timóteo aprendeu que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. E só podia mudar o seu coração só através desse Cristo, do Messias. Assim como você tem tido a oportunidade. Tudo isso, a família de Timóteo, a mãe dele e a avó dele estava aprendendo. Quanto privilégio Timóteo estava tendo, né? E quanta oportunidade a mãe de Timóteo, Eunice, estava tendo em direcionar seu filho, não desistir, né? Está sempre ensinando ao seu filho, sem desistir, com persistência. E eu acho que é isso. Todas as mães, vós que têm a oportunidade, deveria fazer com seus filhos. Nunca desistir de orar. Nunca desistir de ensinar a palavra de Deus. E Timóteo, ele é um grande exemplo. É essa família. Ela nos serve de testemunho para mim e para você. Ela nos mostra o quanto esse investimento foi importante na vida de Timóteo. Ele também aprendeu sobre algo muito importante que a mãe dele ensinou através da palavra. Foi sobre o pecado. Sempre dentro na palavra de Deus, Timóteo aprendeu que a desobediência, a mentira, o engano, tirar algo que não é seu, o roubar, a desonestidade, o ódio no coração, raiva, inveja, todas as outras coisas que a gente pode enumerar, são tantas. Quando essas coisas, Timóteo ouvia atenciosamente que todas as atitudes que ia contra Deus era pecado. Ele aprendeu que o seu coração já era assim e que precisava confiar em Deus e ter a promessa de que um dia Jesus viria para morrer numa cruz por ele e transformar o coração dele. Você tem sido obediente? Você tem sido verdadeiro? Você tem sido aquele menino que é honesto? Que aquelas coisas no seu coração como o ódio, a inveja, a raiva, tudo isso você tem deixado Deus trabalhar porque você tem aprendido. E você, mãe, tem ensinado ao seu filho. Essas coisas deve escutar, deve guardá-la no coração, deve ouvir e deve praticar para estar agradando a Deus. Também Timóteo ouviu e ele aprendeu que um dia o Senhor Jesus, o Filho de Deus, viria. E só Jesus morreu na cruz e ressuscitou e que poderia limpar o seu coração. Timóteo teve muitas oportunidades. Sabe, a Bíblia nos fala em 2 Timóteo 1:5, lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em vocês essa mesma fé continua firme. Como foi importante Timóteo ter esses ensinamentos? A Bíblia nos fala lá na frente, lendo muito mais outros capítulos sobre
Paulo, que investiu na vida dele, como Timóteo depois se tornou um pastor. Tudo isso porque desde criança ele confiou na palavra de Deus, ele escutou, ele colocou no seu coração e praticou, e a sua fé foi verdadeira naquilo que tudo que ele estava aprendendo. Sabe, você tem a oportunidade, quando vai para a escola, quando você está na igreja, quando você está na sua casa, de tudo aquilo que você está aprendendo, praticar, colocar em prática para que possa estar agradando a Deus, falar de Jesus para outras pessoas, obedecer na hora certa. Sabe quando seus pais falam alguma coisa, você obedecer imediatamente, mesmo quando você não quer. Você tem a oportunidade de colocar tudo isso em prática em qualquer momento, em qualquer lugar que você vá. Mas o mais importante, que eu acredito é que você, também igual a Timóteo, sabe, já tem Jesus no seu coração e sabe o que tem que fazer com isso todos os dias. Essa história é tão importante que aprendemos hoje, e que a minha oração é que você, mãe, possa estar não desistindo de seus filhos. E a minha oração também é que você, menino e menina, dentro da sua casa e aonde você estiver, você possa testemunhar do Senhor Jesus, igual como Timóteo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra que nos ensina, e eu te peço por esses meninos e meninas que possam estar aprendendo e que eles possam ter a oportunidade de te ter, Jesus, no seu coração e poder testemunhar de ti aonde eles forem. Em teu nome, Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Foi legal, não foi? Essa história. E tem muito mais. E mais uma vez a gente não deixa de aprender a palavra de Deus. E eu espero que, com certeza, Deus possa estar abençoando sua vida. Deus abençoe. Um beijo.